Meu querido, minha querida, se você não conhece sua vida, mas se o seu coração se aquietou diante de Deus, se curvou à vontade do Pai, reconhece os seus erros, se houve arrependimento genuíno aí no seu coração, a palavra para você é essa: descanse, relaxe. Eu brinco muito, digo lá na igreja assim: relaxe, tá certo? Deus está no controle. Relaxe, porque perdoados estão todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. E bom, queridos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Se você tiver a sua Bíblia aí, vamos lá, peraí. Vamos então fazer a leitura da palavra de Deus, que hoje vai nos alimentar no livro de Provérbios, capítulo 24, verso de número 16. Leitura da palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 24, verso de número 16. Abra sua Bíblia ou abra o aplicativo do seu celular, vá procurando aí. A gente vai ler só a primeira metade desse verso. É um trecho bem curtinho, por isso eu mesmo posso ler aqui para você, ok? Vou repetir. Palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 24, verso de número 16. E a palavra do Senhor nos diz assim, presta atenção. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Amém. Vou ler de novo. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Amém e amém. Queridos, você já cometeu erros? Eu não preciso nem saber a resposta, já sei que sim. Por quê? Porque gente imperfeita feito nós vivemos cometendo erros. Tem um verso lá em Isaías que diz assim, que o coração do homem, né? Exatamente porque eu gosto muito desse verso, engraçado, eu vivo esquecendo a referência, mas ele diz exatamente assim. Porque não ocorre o juízo exatamente, imediatamente após toda obra má, assim mesmo o coração do homem é completamente inclinado a cometer a iniquidade. Tem outras versões que dizem assim como não vem o juízo logo depois do pecado, por isso o coração das pessoas, o coração do homem é totalmente inclinado a cometer erros. Repare, irmãos, olha, a Bíblia diz que a estupidez, a falta de sensatez, ela está ligada ao coração da criança. Por quê? Porque a criança ainda está aprendendo, então ela está naquela de tentativa e erro. Ela vive mergulhada nesse mundo que a gente sabe que a Bíblia diz que esse mundo está mergulhado no mal. E se você quer saber disso, liga a sua TV, saia de casa e você vai perceber. E enfim, e aí o coração da criança está ali, né? Certo? Não é que ela queira fazer o que é ruim, mas ela ainda está aprendendo a agir de forma correta. Ou seja, eu lembro um dia desse, nosso querido Dom Alexandre Ximenes, faz tempo, numa mensagem muito bonita que ele sempre profere, ele disse assim: na minha casa eu não ensino meus filhos a mentir, nunca ensinei. Mas você vai dentro de casa, aí você encontra um objeto fora do lugar, ou quebrado, ou rachado, ou qualquer coisa errada, você sabe que foi o seu filho que fez, e você pergunta, foi você? Ele, não. Quem foi que fez? Não sei. Ele, mas como é que é isso? Você sabe que foi, mas ele está lá dizendo que não foi, mentindo. Ou seja, aprenderam com quem isso? Porque, irmãos, essas coisas estão ligadas ao coração do ser humano caído, como gente como nós. É por isso que a gente vive errando. Por isso que nós erramos sempre, erramos muitas vezes, acertamos muitas outras vezes, é verdade, mas a gente comete muitos erros. Talvez você esteja aqui perguntando a Deus, e agora, Senhor, eu cometi um erro. Não estou falando daquele erro de, olha, era para ter colocado 2 gotinhas de adoçante, eu botei 3, certo? Tem erros que são
tão pequenos, né? Equívocos que são tão pequenos que não trazem grandes consequências. Eu estou falando desses erros, não dos monstruosos, desses erros corriqueiros, certo? Que aqui e acolá a gente comete e que trazem uma consequência pior sobre nós. Por exemplo, você está numa rua alagada e resolve passar pela rua alagada lá com seu carro, que não é lá um grande, não é lá nenhum tanque de guerra. Você passa e no meio do caminho o seu carro machuca, bate numa pedra que você não viu embaixo d'água, danifica uma peça que você não queria danificar, para não falar o pior, que de repente você pode ficar lá, ou seja, toma uma decisão e aí no meio do caminho, ai meu Deus, eu não devia ter feito isso, não é? Pois é, entendeu? Talvez lá na frente você diz assim, graças a Deus eu passei, não fiquei naquele alagamento, mas quando cheguei em casa, olha o tamanho do prejuízo, vê aí, bateu isso, mexeu ali, mexeu aqui. Então há situações em que as consequências, elas não são lá as consequências que a gente escolheu, certo? Mas a longo prazo, certo? A gente tem que meditar sobre isso, certo? Evitar erros será o maior de todos os erros, porque, irmãos, muita coisa ainda está para acontecer, né? Na minha vida, na sua, nós precisamos caminhar, continuar caminhando, estamos vivendo, o mundo está vivendo tempos de muitos desafios, é verdade, e a gente vê o ser humano muitas vezes, muita gente tentando ajudar, outros tentando prejudicar, por incrível que pareça, parece que tem gente, e eu insisto em dizer, parece que tem gente por aí, que quanto mais gente morre nessa pandemia, parece que é melhor para alguns, não é? E a gente busca colocar o nosso coração, descansar o nosso coração naquilo que é bom. E a gente busca, né, colocar os nossos pensamentos naquilo que é saudável, naquilo que faz bem. Porque, irmãos, olha, ninguém está procurando tomar veneno, não é porque a morte está rodeando a gente o tempo todo, está o tempo todo, com pandemia ou sem pandemia. Não é por isso que a gente vai tomar um cálice de veneno. O que a gente quer é andar de forma correta. Agora, se você quer dar o próximo passo e fazer isso de forma, né, corrente, ou seja, se você não quer parar, saiba disso. Você, se já cometeu muitos erros, outros erros serão cometidos mais na frente. Eu não estou aqui profetizando desgraça na sua vida, porque, irmãos, olha, os nossos erros também são grandes mestres na nossa vida, concorda? É verdade. Deus permite muitas vezes que a gente erre, e olha que a gente tem hora que a gente erra feio, certo? E muitas vezes os erros feios que a gente comete também são grandes professores. Ai, 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 daqueles que não aprendem com os erros que cometem. Vão ter ocasiões em que você certamente vai olhar para trás na sua vida e você vai dizer assim, olha, eu pensando melhor, aquilo ali, aquela situação, ou aquele momento, ou aquela palavra, ou aquela ação, aquela atitude, ou seja, o que for, eu teria feito hoje de uma forma completamente diferente. Irmãos, olha, o errar, o cometer erros, faz parte da existência humana. Então, querido, querida, descanse o seu coração. Se você está hoje aí dizendo assim, mas pastor, olha, tem hora que, meu Deus do céu. Eu sei que tem gente que é mestre em cometer erros, né? Tá certo? É verdade. Mas amém, tomara que aprenda, esteja aprendendo, porque se está cometendo muitos erros e aprendendo com os muitos erros, a tendência é acertar mais depois, certo? O jogador de futebol, à medida que ele vai treinando o seu chute, como o jogador de basquete vai lá treinando o seu arremesso, quanto mais ele treina, ele vai afinando através dos seus erros, como é que ele vai posicionar a mão e o pé, cada um no seu esporte, para poder da próxima vez fazer um chute perfeito, fazer o gol, fazer a cesta e por aí mais. Enfim, assim é a vida da gente. Nem sempre a gente erra porque quer. E às vezes a gente erra porque quer também, porque a gente foi teimoso. Aí vamos lá, tem um mundo de razões aí. É o orgulho, é a falta de conhecimento, é a distração e vamos lá, certo? Muitas coisas elas conspiram ao nosso redor para que a gente cometa erros. Sem falar que muitas vezes o próprio mundo, né? E aí a gente entra na seara espiritual, muitas vezes o mundo espiritual está conspirando para tirar você do caminho. Ah, esse está sempre, nem se preocupe. Esse não é tem hora que está e tem hora que não está. Esse está o tempo todo, ok? Na batalha para tirar você do propósito que Deus tem para a sua vida. Saiba disso. E às vezes tem gente que não se dá conta, né? E vai na onda e vai tropeçando, tá certo? Porque tem gente teimosa. Deus não quer daquele jeito e a pessoa
Faz não, mas eu vou fazer de todo jeito. Bom, paciência, fazer o quê? Às vezes não ora, não pergunta a Deus como tem que ser, as coisas têm que ser do seu jeito, da sua maneira, certo? E se a maneira de Deus é diferente, não te interessa, tem gente que é assim, tá certo? Eu vou fazer de todo jeito. Não, querido, não adianta. Quando é de todo jeito e quando é do seu jeito, a tendência ao fracasso é enorme. Mas tem gente que aprende isso mais rapidamente e outros nem tanto. Mas eu não gosto de errar, nem você, né? Ninguém gosta. Todo mundo quer acertar, mas a gente não pode acertar sempre, certo? Tem gente por aí que anda meio atemorizado, né? O erro faz parte desse ensinamento precioso da vida, né? Ainda que a ideia do erro, né, traga um certo temor, isso é bom, isso não é ruim, certo? Eu quero acertar, eu tenho um temor de errar, e porque eu tenho temor de cometer um erro, eu procuro me aperfeiçoar. Na nossa igreja, a gente, por exemplo, nós cuidamos muito bem da parte administrativa, financeira. Por quê? Porque nós temos um pavor de errar, certo? A palavra é essa, é um pavor de errar. Por quê? Porque eu adoro prestar contas. Eu gosto de prestar contas, certo? Nesse mundo em que tem tanta gente por aí de olho em valores, aquela coisa todinha, certo? Tem muita gente falando bobagem acerca da igreja. Eu gosto quando chega lá, eu digo, não tem problema não, olha aqui, ó, tudo aqui é auditorável a qualquer momento, porque nós podemos cometer um erro, podemos, mas jamais de má fé. E aí a gente fica, exatamente por conta disso, a gente vai aperfeiçoando a nossa metodologia cada vez melhor para que a gente caminhe bem, certo? Então, como cristãos, irmãos, a gente pode lidar com os nossos erros, né? A gente é que escolhe. Ou a gente vai lidar com os nossos erros da maneira como o mundo quer, certo? Ou do jeito como Deus espera de nós, essa é a questão. Entende? Lembra do tema da nossa conversa? Errei, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Certo? O que é que a gente pode fazer a partir do momento em que a gente constata que pisou na bola, que a gente cometeu fez uma bobagem, e não era para fazer daquele jeito, e, certo? Eu entendo que, eu posso entender também que eu planejei aquilo e eu não imaginava que a consequência era essa. Olha, eu não sei, mas enfim, irmãos, lá na frente a somatória de tudo aquilo que você bolou, planejou e tal, e às vezes nem foi tanto você, mas enfim, deu mal, certo? A coisa não deu certo, certo? O que a gente tem que fazer, irmãos, qual é a nossa atitude para que a nossa trajetória ela não seja prejudicada, certo? Aquele caminho que Deus preparou para nós, ele não seja prejudicado, tá certo? O que a gente faz? Vamos lá? Ok, primeiro passo, irmão, viu, minha irmã? Palavra para mim e para você é essa. Não se preocupe exageradamente com aquilo que pode acontecer. Que é isso, pastor? Está dizendo que eu não tenho que me preocupar com o futuro? Não, não é isso. Estou falando o seguinte, não se preocupe exageradamente com as coisas que podem acontecer. Isso vale tanto se você errou, quanto se você acertou. Porque se você acertou, se está dando tudo certo, está tudo debaixo da bênção de Deus, você já sabe que está no caminho certo, amém. Então, o que pode acontecer, e olha que mesmo você esteja aí navegando num mar tranquilo, as coisas estão dando certo, de repente pode sair alguma coisa que não estava bem nos seus planos. Por quê? Por que eu estou falando isso, irmãos? Repare. Porque as variáveis não estão debaixo das nossas mãos. Entende? As variáveis não estão debaixo das nossas mãos, aliás, nenhuma das variáveis praticamente, só as variáveis que estão ao nosso alcance, convenhamos, são muito poucas. Meu irmão, choveu hoje, agora já está fazendo um solzinho aqui, ok? E se vai chover daqui a pouco, quem comanda isso? Sou eu, você? De jeito nenhum, tá certo? As circunstâncias do mundo que giram ao nosso redor, não somos nós quem dominamos, não somos nós quem determina as coisas que vão acontecer. É verdade que a gente está ali conspirando. Aí eu marquei uma reunião e as pessoas chegaram lá, olha nós aqui, nós programamos no nosso domingo de manhã e nós estamos reunidos aqui, olha a coisa dando certo, louvado seja o Senhor, mas se faltar luz, irmãos, a internet, veja bem, meus celulares vão continuar ligados aqui. O que vai para o YouTube talvez esteja salvo por conta da bateria do equipamento, é verdade. Mas o que está aqui no Instagram,
dependente da luz elétrica e, portanto, do sinal de Wi-Fi que tem aqui nesse ambiente, ele vai embora. E eu faço o que com isso? Não sei, certo? Vai dar um desespero, tá certo? Eu não programei isso, mas se acontecer, tá entendendo como é que é? E aí fico eu aqui preocupado se essa luz vai ficar acesa ou não. Queridos, vamos lá. Não se preocupe exageradamente com as coisas que vão acontecer. Por quê? Porque isso gera ansiedade exagerada no seu coração, absolutamente desnecessária. Para não falar que isso possa gerar no seu coração uma ansiedade ruim, tá certo? Pode gerar uma agonia interior em você, ruim, que ao invés de te fazer bem, te faz mal. Eu estou preocupado com o dia de amanhã? Claro que eu estou. Eu estou preocupado se na minha geladeira as coisas vão continuar tudo direitinho ali. Estou preocupado se a minha água, na hora que eu precisar beber água, tomar um banho, eu estou preocupado com isso. Por isso mesmo, se a água acaba aqui, eu vou lá, troco aquele garrafão, boto o outro. Então, tem uma programação? Tem. Eu tenho outro garrafão ali. Quando ele acabar, eu substituo. Por quê? Porque eu me preocupei com o dia seguinte. Algumas coisas vão lá, mas eu não posso ficar aqui, irmãos. Essa é a questão. Avalie você a sua. Mas não deixe que isso lhe domine. Porque, olha, se você se preocupar exageradamente, você pode aí ficar perdendo seu tempo fazendo uma lista interminável de coisas que podem dar errado. Já imaginou o que é isso? Você diz, olha, eu sou tão precavido, eu sou tão precavida que eu estou aqui preocupada com o que pode dar errado amanhã. Isso é ruim? Veja bem, não é de todo ruim. O que isso não pode é dominar seu coração. Entende como é que é? Uma pessoa, por exemplo, eu administro a minha igreja, certo? E se eu estou preocupado se as coisas estão funcionando bem, eu tenho uma pequena reserva lá, porque se acontecer qualquer coisa de emergência, olha, quebrou uma pia, danificou um determinado fio ali, certo? Aí a gente tem um profissional que chama, vem cá meu velho, me ajuda aqui e tal. Eu agi de forma precavida, não sei se isso vai acontecer nem quando, mas se acontecer, eu já agi preventivamente. Alô, é essa prevenção sadia que nós devemos nos preocupar, com a qual nós devemos sempre agir. Por quê? Porque você está sempre semeando algo que vai trazer para você segurança. É por isso que é importante você poupar, é por isso é importante você não ser perdulário, é por isso você se dá conta de que você tem que usar os seus recursos com aquilo que realmente você precisa. É por isso que você precisa fazer. Eu lembro que eu ouvi uma frase interessante, eu não lembro de quem é, mas diz assim, muitas vezes tem gente que passa a sua vida gastando o seu dinheiro com coisas que não precisa, gastando dinheiro que não tem, com coisas que não precisa, para impressionar pessoas que você não conhece. Tem um mundo de gente assim, irmãos. Eu digo que a geração, eu brinco comigo mesmo, dizendo que a geração Instagram, certo? É uma geração que está muitas vezes promovendo as pessoas para o mundo. Por um lado é bom, mas por um outro lado, eu acho que isso pode estar sendo um grande veneno para muita gente. Eu lembro que uma vez a gente fez uma viagem e conversando com uma dessas agentes de viagem, amigas da gente, ela disse assim, olha, teve uma pessoa que ela tinha 10 dias de férias. 10 dias de férias, olha, 10 dias de férias é um tempo bom. E ela aproveitou esse momento para fazer uma viagem, certo? E entrou em contato com essa agente de viagem, conversando conosco, e ela disse assim, mas ela queria conhecer 12 países em 10 dias. Aí ela disse assim, amiga, isso é praticamente impossível, porque só os deslocamentos, só os voos, os trens que você pega, tudo isso vai demandar tempo. Mas ela queria porque queria visitar 12 países em 10 dias. Sabe para quê? Certo? Eu digo, para quê? Por que você está com essa pressa toda? Não, porque eu vou publicar no meu Instagram. Vê, a pessoa queria mostrar para o mundo, ou seja, ao invés de chegar, eu fico imaginando a pessoa chegar num determinado lugar bem bonito. Imagine você aí, um lugar bonito, qualquer que você conheça, certo? Desses lugares que você dá vontade de chegar lá, se assentar um pouquinho, curtir o local, certo? Curtir as pessoas que passam, ou as pessoas que não passam, de repente é um lugar isolado, um lugar na natureza, enfim, tudo mais. Imagine você, a pessoa querer passar ali 2 minutos só para tirar uma foto, para botar lá na internet, para o mundo entender que você foi lá. Você foi, é verdade, esteve lá, mas não gastou 5 minutos olhando para o ambiente
curtindo a paisagem, curtindo aquele lugar, porque aquele é um lugar de fato para você aproveitar, ou seja, aproveitou o quê? Aproveitou o tempo para querer impressionar as pessoas. É isso que eu estou dizendo. Então, você pode perder o seu tempo calculando as coisas, né? Fazendo cálculos, certo? Sobre as coisas que podem acontecer e ficar aí gastando seu tempo imaginando aquilo que pode não dar certo. Pode. Mas você pode também, repare, se você fizer isso, está perdendo sua hora. Está jogando seu precioso tempo fora, irmãos. E você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para gastar seu tempo, seus recursos, sua paciência, sua vida, sua força, seu valor, certo? Suas energias em coisas improdutivas. Você foi chamado para produzir. Você foi chamado para dar fruto. Entendeu? Então, querido, que o seu fruto seja bênção para a sua vida. E fique tranquilo, relaxe, porque os frutos da sua vida alimentarão os que estão junto de você. Dá para compreender o que significa isso? Então você pode, ao invés de ficar aí calculando as coisas que podem dar errado, você pode aí se preparar, aí repare, cometer um erro, e agora, certo? Então ao invés de você ficar aí preocupado com as coisas que ainda podem dar errado, você pode fazer diferente. Você pode aí, ao invés de ficar aí dedicando seu tempo a meditar nas coisas ruins, vamos dizer assim, e não que isso seja improdutivo sempre, né? Gaste o seu tempo, mas gaste o seu tempo nisso, vez por outra gaste, mas seja prudente, porque não deve ser isso que vai dominar a sua caminhada. Você pode então agora adotar os passos certos, para quê? Para se preparar melhor, cometer um erro, deu uma deslizada nesse assunto, naquela atitude, naquela realidade e tal, eu planejei de um jeito, saiu de outro, e por que foi? Porque eu achava que ia fazer sol, não fez, eu achava que a chuva vinha, não veio, eu achava que a luz ia acontecer, não aconteceu, e agora? Certo? Então o que você faz? Querido, gaste seu tempo planejando melhor o que você vai fazer depois, para que o que vem depois, aí sim, seja bem sucedido em qualquer coisa que surgir pelo seu caminho. Quando eu compro 2 garrafões de água aqui em casa, eu não tomo 2 garrafões de água num dia. Mas eu acredito que 2 garrafões são suficientes para atender às minhas necessidades. E por conta disso, eu não compro um caminhão de garrafão d'água para colocar num lugar que eu nem tenho aqui dentro da minha casa. Preocupado com a água que eu vou tomar daqui a um ano, tá certo? Eu quero crer que daqui a um ano esse garrafão de água já não vai estar mais aqui, ele já acabou, certo? Há muito tempo. Mas eu preciso ter água lá. E eu estou confiando nesse Deus maravilhoso, que Ele se proporcionou a água que eu tenho hoje aqui, proporcionará a água e o refrigério para os dias que vêm adiante. E quando chegar o tempo, eu dedicarei a preocupação necessária e suficiente para que o meu próximo passo seja um passo seguro. Eu lembro de Paulo, quando escreveu aos Coríntios, na segunda carta, ele disse assim, lá no verso 18 do capítulo 4, verso 17 do capítulo 4, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação tem para nós eterno peso de glória muito excelente. E olha o convite que ele faz, ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. É por isso que eu gosto, né, quando a palavra de Deus diz assim, né, veja o lavrador, ele coloca a preciosa semente na terra, mas não fica preocupado se ela vai germinar. Por quê? Porque ele tem que confiar naquilo que não está debaixo da autoridade dele. Não dá para você plantar, né, na terra, eu digo na terra lá, eu posso botar aqui, ó, tem uma plantinha aqui, ó. Eu estou preocupado com ela, eu coloco água nela para ela continuar viva, amém. Mas o lavrador lá, ou seja, o que está ao meu alcance eu faço. Mas tem muitas coisas que não estão ao meu alcance, por isso o lavrador vai lá, bota a semente e ele espera que a chuva venha, que a umidade da terra abrace essa semente. Às vezes a chuva nem vem e a semente brota. Por quê? Porque a terra conservou a umidade suficiente para fazer aquela sementinha brotar e lançar as suas raízes com segurança. Olha que coisa linda! Vê que legal! Dá para entender? Então, querido, querida, não se preocupe de forma exagerada com o que vem depois.
Dedique sua preocupação suficiente e necessária, de forma sadia, a se preparar bem para o que vem adiante. Amém? A Bíblia diz assim: o coração do homem faz seus planos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Então que seja Deus a dirigir os seus passos. Amém? Segunda dica importante, caso você tenha comentado, né, tenha cometido aí algum erro que você, né, um erro eventual, certo? Você pode, segunda coisa importante, segunda dica, você pode escolher, certo? Veja bem, você pode escolher aí ficar se preocupando em demasia, pode, mas eu rogo ao Senhor que você se preocupe o suficiente, de forma sadia e, sobretudo, se planejando de maneira adequada para que o próximo passo, depois do erro, ele seja um passo mais seguro. Amém? Mas você pode escolher, em segundo lugar está aqui, você pode escolher estar numa zona de conforto e permanecer nela, certo? Você pode escolher aí ficar na sua zoninha de conforto e permanecer aí, certo? Aonde ninguém pode desafiar você, afinal de contas é a sua zona de conforto. Aí eu pergunto, irmãos, do que vale isso? Porque tem gente que faz assim, viu? Tem gente que faz assim, se esconde. E olha, queridos, nós não fomos chamados para nos escondermos da vida. Alô, se você é da fé, querido, querida, se você é do Senhor, você não foi escolhida para se esconder da vida. Lembra quando Jesus disse que na vida tereis tribulações? Você está com medo dos problemas? De jeito nenhum, você não precisa estar com medo de problema nenhum. Porque se Deus é teu parceiro na tua caminhada, você está com medo de quê? Lembre-se, Deus, além de Ele estar presente com você em cada passo que você dá, além de tudo isso, Ele também está colocando ao seu redor pessoas de grande valor, pessoas extraordinárias. Alô, bons amigos, bons companheiros, gente que torce por você, gente que, se de repente precisar, tá ali com um braço forte para te ajudar. Olha, querido, olha, querida, tô aqui para te dar uma mão, certo? E se é gente igual a você, cheia de defeitos, é assim que Deus faz. Coloca junto da gente um mundo de gente igualzinha a gente, cheia de defeitos, mas se há boa vontade, se há se há o bom desejo no coração, as coisas caminham bem. E Ele coloca do nosso lado amigos fiéis, amigos de verdade. Não estou falando dos falsos amigos. Ó, irmãos, falsos amigos, desses eu quero distância, certo? Eu quero distância de gente invejosa, eu quero distância de gente mal agradecida, eu quero distância de gente que não olha para as coisas, né, com o olhar da humildade, com o qual Jesus, né, com o olhar da misericórdia, com o qual Jesus olhou para a gente. Porque tem gente que só quer andar assim, e de gente assim, eu sei que tem cura. Quando chega desse jeito, amém, eu rogo a Deus que se cure logo, mas que não fique, certo, atrapalhando a nossa caminhada. De gente assim, eu confesso de coração, irmãos, eu quero distância de gente invejosa, eu quero distância de gente complicada, tá certo? Tem gente que é mestre em só arrumar confusão, e aí a gente quer o quê? A gente quer paz para caminhar. E aí você avalie as pessoas que caminham com você. Avalie. Porque você pode, aqui e acolá, por conta dessas más influências, atrapalhar a sua caminhada. Então, no meio de tudo isso, muitas vezes os erros acontecem porque as pessoas que estão ao nosso redor, você escolheu mal. Preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor, para que as pessoas lhe influenciem para o melhor. E aí eu falo dos bons amigos, daquele que se preocupa com você, daquele que ama você, daquele que está torcendo para que você se vá bem. Eu lembro de um ensinamento que a minha mãe me deu quando eu era menino. Ela dizia assim, olha, sempre ajude as pessoas de bem, as pessoas de bom interesse, as pessoas que fazem sem se preocupar com o que virá depois. Porque ainda que você ajude ela a subir muito mais do que você, lá na frente, se ela for mesmo uma pessoa de bem, quando ela olhar para baixo, quando ela olhar para trás, ela vai enxergar você com um olhar de gratidão e quem sabe seja aquela mão, aquele braço abençoado que Deus vai proporcionar para te ajudar, querido, querida, na hora em que você mais está precisando lá na frente. Pois é, tá entendendo? E se a pessoa não agradeceu, vai-te embora, meu velho. Deus te abençoe, tchau, e vamos embora. Mas vamos ajudando, vamos fazendo o nosso melhor,
Tá entendendo? Então é isso aí. Então você pode, ao invés de escolher ficar se preocupando eternamente com coisas que podem, isso pode mesmo. Isso pode dar errado? Pode dar errado. Tá ruim? Tá. Pode ficar pior? Pode. Eu não estou profetizando desgraça na sua vida, não. Eu quero é profetizar bênção na sua vida. Agora, eu não tenho as variáveis nas minhas mãos. Se piorar, vai acontecer o quê agora? E agora? Se piorar? Se piorar, faz o quê? Enfrenta. Já aconteceu isso com você? Comigo já. A gente olha assim, meu Deus, tem uma expressão que a turma brinca muito, diz assim, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Pois é, tem hora que a vida tem dessas coisas. Você ora mais e mais assombração, mais pepino vai aparecendo. E aí, o que está acontecendo? Deus está trabalhando, meu irmão. Se Deus está trabalhando, vai fazendo conforme as tuas forças, dê o seu melhor, porque se Deus está ali, Ele está lapidando você para que você se prepare e fique uma pessoa melhor e melhor preparada. Agora, você pode, se quiser, escolher ficar aí na sua zoninha de conforto. Aí eu pergunto para você, o que é que essa vida segregada na sua zoninha de conforto, onde ninguém lhe incomoda, o que é que isso vai te oferecer? Escuta aqui, o mundo quer mais é que você não produza nada. O mundo aí fora quer mais é que você não fale do Jesus que você tem. O mundo lá fora quer mais é que você fique calada para falar da sua fé, calado para falar da sua fé. O mundo está lá mais interessado em que você fique paralisado mesmo. É muito melhor você parado, sabe por quê? Porque se você arregaçar a manga e for para dentro da confusão, meu irmão, na presença do Senhor, você vai vencer muito. E o povo está aí preocupado com os bons frutos que você pode produzir. Amém. Então não se acovarde não, meu irmão, minha irmã. Cometer um erro e errar, vou usar aqui uma frase que a turma diz muito no mundo cristão, o errar é do homem, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Seja a mão do Senhor, aquela mão de Jesus que socorreu Pedro lá no mar, quando Jesus vinha caminhando sobre o mar e Pedro afoito, cheio de fé, porque estava vendo Jesus caminhando sobre o mar, e caminhou sobre o mar também, começou a afundar, e ali ele, Jesus me socorre, e o Senhor foi lá e resgatou Pedro de volta. É esse mesmo Pedro, irmãos, esse mesmo Pedro que lá na beirinha do mar da Galileia, Jesus se encontrando com ele, porque Pedro era assim, cheio de altos e baixos, coisa linda, gente feito eu e você, viu? Amém. E aí Jesus dizia assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro dizia, eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Está vendo? É esse o chamado. Dá para entender? O que você não pode é escolher ficar aí cercadinha na sua zona de conforto. Porque zona de conforto é muito bom, mas você não vai produzir nada. Aí eu pergunto a você, vamos ser direto, está buscando mesmo a Deus? Está sendo fiel a Deus? Quando eu digo está sendo fiel a Deus, está levando ao altar não apenas os seus problemas, está levando ao altar a sua fidelidade? Eu não estou pedindo dinheiro aqui não, escuta aqui. Estou perguntando se você quer a bênção de Deus através da sua fidelidade. É isso que eu estou perguntando. Porque você talvez não faça a vaga ideia do que Deus quer derramar na sua vida através da sua fidelidade. Faça um teste, meu irmão. Faça um teste, minha irmã. É o único verso na Bíblia que Deus diz assim, faça a prova de mim. Já imaginou Deus dizer assim, bote a prova para você ver? Bote a prova para você ver. Então saia da sua zoninha de conforto. Diga assim, Senhor, eu quero andar contigo, vou ser fiel a ti. Vou colocar as minhas ofertas amorosamente diante do teu altar, todas as vezes em que a tua bênção encharcar a minha vida da tua graça. Amém. Como é que você vai fazer isso? Isso é com você, não é comigo não. Amém? Agora você pode aceitar de fato que os obstáculos ao longo da vida, eles acontecem, certo? E aí a ideia é essa, é você aceitar que quando eles acontecerem, porque olha, você está vivo, está viva, ainda vai passar por outras lutas, vencerá tantas outras vezes, é verdade, mas precisa ir à luta. Ficar na zoninha de conforto, escondidinho, não vai adiantar nada. Eu digo muitas vezes às pessoas o seguinte, se você não quer perder, não quer cometer erro nenhum, não faça nada. Eu pergunto, se não fizer nada, o que vai fazer? O
que vai adiantar? Que vida é essa que você não produz nada? Ah, mas eu também não cometi nenhum erro, mas também não acertou nada. Que adianta isso? É por isso que só erra quem tenta acertar. É por isso que o jogador de basquete e o jogador de futebol estão lá afinando a sua caminhada. É por isso que as nossas leves e momentâneas tribulações, como disse Paulo aos Coríntios, têm para nós um eterno peso de glória muito mais excelente. Porque nós não estamos vivendo os dias de hoje com os olhos nas coisas do tempo, nas coisas temporais. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E esses valores eternos Deus está lapidando na minha vida e na tua. Amém? Eu quero começar aqui, encerrando essa palavra, dizendo a você o seguinte, presta atenção. Escolha o que é melhor. Escolha o que é bom. Isso está debaixo da soberania que Deus deu, né? Do livre-arbítrio que Deus deu a você e a mim. Então, querido, querida, não deixe que as eventuais derrotas que nos fazem errar, muitas vezes, nos deem justificativa para a gente desistir da luta. Entendeu? Não deixe que as adversidades da vida deem a você desculpa nenhuma para você não seguir adiante. Não deixe que isso aconteça, não. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus disse assim: eu tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, ele disse aos irmãos lá no capítulo 10, verso 13, ele disse assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, juntamente com a tentação, também o escape providenciará, para que vocês possam suportar. Vê? Então Deus dá tudo. É praticamente aquela frase que tem naquele sambinha: Deus dá o frio conforme o cobertor. Por quê? Porque o cobertor foi ele quem providenciou. Então ele dá tudo na medida. Você pode escolher aí, ficar perdendo seu tempo, transferindo a culpa para esse ou para aquele. Tem gente que faz assim, tem gente que é mestre em dar desculpas. Olha, querido, querida, Deus conhece a realidade da gente e você conhece a sua realidade. Então pare de dar desculpas, pare de botar a culpa nos outros, ainda que os outros tenham culpa, é verdade, mas pastor, não fui eu digo, eu entendo, e Deus sabe, mas não gaste a sua energia, não gaste o seu tempo, se preocupando em ficar culpando os outros, culpando outras pessoas, culpando outras coisas, ainda que cada um disso aí, cada uma dessas variáveis tem a sua parcela. Talvez até você pouco tenha participado disso. Eu reconheço isso. Ninguém está dizendo que você errou, que foi você o culpado. Às vezes você foi mais vítima do que ator do problema. Mas você pode aprender com tudo isso e seguir em frente. Determinada a vencer. Errou? Relaxe. Quando eu digo assim, relaxe, não é para você não deixar para lá que não é nada demais não. Às vezes nós cometemos erros que são graves. Se preocupe o suficiente. Dedique a preocupação suficiente para corrigir o erro. Amém. Mas não faça disso um motivo para você ficar mais doente ainda. Entendeu? Cometeu um erro. E eu rogo a Deus que qualquer que tenha sido o erro que você tenha cometido, ele seja reparável, tenha condição, porque olha, tem erros que a gente comete, irmãos, que não dá para reparar mais. Se eu matei uma formiga lá no chão e me arrependi da formiguinha que eu matei, não tem como mais eu resolver. O que eu deveria ter feito era não ter pisado nela.
Há erros que a gente comete e é por isso que é importante a gente sempre estar em oração, buscando a vontade de Deus, porque Deus, a vontade de Deus, a gente tem dito aqui sempre, ela é boa, perfeita e agradável para você e para os outros. Deus não quer usar você como motivo, nem como pedra de tropeço. Deus não quer usar você como juízo de ninguém. Descanse, deixa Deus trabalhar do jeito que Ele quiser. Mas seja o amor de Deus a tua vertente. Seja o amor de Deus o rio por onde você trafega. Seja a misericórdia de Deus o caminho por onde você trilha, certo? Seja o carinho de Deus, né? A mansidão do Senhor Jesus, o método que você adota de caminhada. Porque Deus chamou você para você ser um cristão, como um pequeno Cristo. É isso aí. Se você for determinado, determinada a fazer aquilo, né, a aprender com tudo isso, você vai perceber que você está se arriscando mais a quê? A viver. Alô? Se arrisque um pouco mais. Saia da sua zona de conforto. Deus está convidando você para explorar novos horizontes. E se você topar seguir adiante, ainda que tenha errado, vamos lá, siga em frente, não desista. O importante é você, de repente, refazer o plano, reajustar as coisas, pensar melhor, ajusta aqui, ajusta ali. Porque, irmãos, olha, para a gente se molhar, para a gente se sujar, para a gente se machucar, para a gente passar tudo isso, a gente precisa primeiro estar vivo. A vida é assim, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Você vai perceber que logo, logo você vai estar de posse de algo muito precioso nas suas mãos, que é o livre-arbítrio para agir como Deus quer que você age. Tente se lembrar das muitas vezes em que a mão do Senhor te ajudou. E o que Deus quer fazer é fazer com que a gente olhe para além da superfície. Sobre as mais densas nuvens o sol está brilhando, meu irmão, minha irmã. Deus quer que a gente adote uma atitude que nos leve para muito além da nossa zona de conforto. E às vezes a bênção de Deus está lá na zona da luta, na zona da guerra. Mas se o braço de Deus está com você, nunca se esqueça disso. A Bíblia diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede. Então, vá à luta. Deixe todo o erro que você cometeu, deixe o erro no seu lugar. Deixe ele no passado. Se já passou, passou. Deixe ele representar o que for preciso. Que ele tenha lá o seu peso na sua vida, né? Que tenha lá a representação na sua vida. Te ensinou muito. Louvado seja Deus por isso. Mas vamos deixar lá onde ele ficou. Pronto. E ao invés de você ficar aí pensando, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter sido assim, eu poderia ter realizado assim, eu poderia ter conhecido assim, eu poderia ter experimentado isso ou aquilo. Poderia, talvez, vamos lá, até poderia, mas não deu. E agora? Agora é seguir em frente. Sabe por quê? Porque você pode ir mais além, você pode experimentar muito mais, você pode realizar muito mais, tá certo? Pode ver muitas coisas maiores e melhores do que as que Deus tinha para você antes, se você de verdade abraçar, certo? Se você abraçar a vontade do Senhor, certo? Hoje é o dia que Deus está dando para mim e para você. Esse minuto é um minuto precioso que Deus está dando para mim e para você. O dia de hoje, a gente só tem um dia de hoje, irmãos. O dia de amanhã nem chegou. Então a gente só tem o agora. Está percebendo como precioso é esse momento? Então a palavra é essa. Haja. Vamos agir. Por quê? Porque como Paulo disse lá aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, verso 5, diz assim: a nossa suficiência vem de Deus. Certo? E aí eu encerro essa palavra e vou orar em seguida por você,
com aquele verso que diz lá, quando Paulo escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 3, ele disse assim: irmãos, eu mesmo não penso que já tenha alcançado não, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando então para aquelas que estão adiante de mim, eu sigo para o alvo, para o prêmio, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Entendeu? Se errou muito ou pouco, meu irmão, minha irmã, descanse, porque Deus está no controle. Ele quer caminhar contigo e quer te fazer enxergar muito mais além e ir muito mais longe. Amém? Vamos orar? Ó Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa reunião, por essa celebração. Obrigado pelo teu povo que está aqui. E por mais incrível que isso possa parecer, nós queremos te agradecer pelos erros que cometemos, porque também é preciso humildade para reconhecer que errou. Mas a tua palavra nos diz, quando Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, ele disse lá no verso 7 do primeiro capítulo, ele disse assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Por isso, Pai, nós queremos aqui tomar posse da nossa vida, da vida que Tu nos dá, mas que seja contigo e debaixo da Tua vontade. Cuida da gente, continua cuidando da gente, porque se somos imperfeitos e sabemos que ainda cometeremos outros erros, que eles sejam todos eles absolutamente reparáveis, e que a gente tenha a humildade de, reconhecendo o erro que cometeu, a gente possa aprender amorosamente com cada um deles, para nos tornarmos um servo, uma serva melhor e mais capacitado para te servir. Nós te agradecemos por tudo isso, no nome poderoso e santo do Senhor Jesus de Nazaré. Amém e amém.